Olá, meu nome é Lilian Almeida, sou advogada da União em atuação perante o Supremo Tribunal Federal, mestre em Direito Constitucional e professora de Direito Administrativo. Nessa semana, no programa Saber Direito, ministrei o curso Direito Adquirido. Alguns internautas tiveram algumas dúvidas e no programa de hoje irei responder a essas dúvidas. Bom, vamos então à primeira pergunta. Professora, o que é o direito intertemporal? Bom, o direito intertemporal é o conjunto, é o direito que diz respeito, ao conjunto de normas jurídicas, proposições doutrinárias e jurisprudenciais que se destinam a resolver os conflitos de lei no tempo, ok? Então, o direito intertemporal, ele tem por objeto justamente a resolução dos problemas relacionados ao conflito de leis no tempo. Podemos dizer também que os fatos pendentes, eles são justamente o objeto do direito intertemporal. E esses fatos pendentes seriam justamente também aqueles que se iniciaram sob a vigência de uma lei anterior e que se prolongaram no decorrer de uma lei posterior, que sucedeu à lei anterior. E no caso também existem alguns fenômenos relacionados ao direito intertemporal, que são a retroatividade ou efeito retroativo, a imediatidade ou efeito imediato e a ultratividade, também chamada de sobrevivência da lei antiga. Então, através do direito intertemporal, o interessante é verificar qual desses fenômenos seria o mais adequado para, de acordo com as normas então vigentes, resolver o conflito de leis no tempo, ok? Vamos então à segunda pergunta. Olá, professora Lilian Almeida. Qual a diferença entre efeito retroativo e efeito imediato da lei nova? Bom, o efeito retroativo, também denominado retroatividade, diz respeito à atuação da lei nova sobre os fatos passados e também aos efeitos desses fatos passados. Essa retroatividade, ela pode ser também dividida em retroatividade máxima, média e mínima. A retroatividade máxima é aquela que causa uma grande lesão aos acontecimentos passados. Por quê? Porque na retroatividade máxima, a lei nova ela consegue atingir tanto os acontecimentos ocorridos no passado, os fatos passados, mas também aqueles efeitos já consumados. Já no caso da retroatividade média, o que a lei nova atinge são justamente os efeitos pendentes de um fato passado, mas efeitos esses que ainda ocorreram sob a vigência da lei antiga. Já na retroatividade mínima, a lei nova ela atinge efeitos futuros previsíveis, ok, de um fato passado. E esses efeitos futuros previsíveis, eles geralmente ocorrem após a revogação da lei anterior, ou seja, sob a vigência já da lei nova, mas ainda assim é considerado uma retroatividade. E o que seria o efeito imediato da lei nova? O efeito imediato da lei nova seria justamente aquela incidência imediata da lei sobre os fatos, Então, seria a incidência imediata da lei sobre os fatos, esses fatos podendo ser fatos presentes ou fatos pendentes, Então, a lei ela pode incidir imediatamente sobre aqueles fatos que se iniciaram sob a vigência de uma lei anterior e que se prolongaram no tempo, ou então sobre aqueles fatos que tiveram a sua existência no exato momento da entrada em vigor da lei, ok? E essa diferença, essa grande diferenciação entre efeito retroativo e efeito imediato da lei foi justamente o foco da teoria objetivista do francês Paul Roubier. Então, à época, não se sabia a distinção desses dois efeitos. Se entendia que efeito retroativo seria sinônimo de efeito imediato, mas Roubier ele inovou na sua teoria objetivista justamente para trazer essa diferença, mostrando que o efeito retroativo ele se refere à ação da lei sobre fatos passados e já, no caso, o efeito imediato, ele diz respeito à incidência imediata da lei, logo quando ela entra em vigor, sobre os fatos, sejam esses fatos presentes ou pendentes, ok? Vamos então para a terceira pergunta. Professora, no que consiste o princípio da irretroatividade das leis? Bom, o princípio da irretroatividade das leis, ele consiste na ideia de que a lei nova,
ela não pode atingir situações jurídicas consolidadas e também efeitos dessas situações já consumados, ok? Então, o princípio da retroatividade respeito à impossibilidade de a lei nova atingir fatos consumados, situações jurídicas consolidadas e os efeitos também já consumados dessas situações jurídicas, ok? Bom, e no âmbito do direito brasileiro, há uma grande questão, né, que os doutrinadores eles já se debruçaram sobre o tema, discutindo se haveria a previsão, né, explícita ou implícita do princípio da irretroatividade das leis na nossa Constituição de 1988. Antes da Constituição de 88, nas constituições pretéritas, algumas delas traziam realmente o que nós chamamos de retroatividade ampla, né? Seria na Constituição de 1824 e de 1891. E havia uma previsão explícita da proibição total de a lei nova retroagir, né? Então, de fato, a essa época existia essa previsão do princípio da irretroatividade das leis de uma forma muito explícita. Mas depois, a partir da Constituição de 1934, foi suprimida essa redação e a redação passou a ser a seguinte: a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E essa redação da Constituição de 1934 é exatamente a mesma, né, do artigo 5º, inciso 36 da nossa Constituição de 1988. Então, como não há essa palavra irretroatividade, né, nesse sentido, nesse artigo 5º, inciso 36, né, se pergunta justamente se é possível ou não, se estaria previsto o princípio da irretroatividade. Existem duas correntes doutrinárias. Uma primeira entende que não há essa previsão e a segunda entende que sim, que seria uma noção implícita. No caso, essa segunda corrente doutrinária é a mais dominante e também é a corrente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que em diversos julgados afirma que o artigo 5º, inciso 36 da Constituição trouxe o princípio da irretroatividade das leis. Isso, inclusive, está no teor da súmula 654. E, na verdade, o que há é o princípio da irretroatividade restrita, ou seja, a lei ela não pode retroagir para prejudicar direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada. Ou seja, o limite da retroatividade seria justamente esses três institutos, ok? Bom, vamos agora para um rápido intervalo e depois nós voltamos respondendo mais perguntas. Olá, voltamos agora, né, ao programa Saber Direito Responde, com mais uma pergunta de um internauta. Diz o seguinte: olá, professora, o poder constituinte derivado reformador deve também respeitar o direito adquirido ao editar as emendas constitucionais? Essa pergunta é excelente, né, porque ela traz uma divergência doutrinária e um posicionamento também já do Supremo Tribunal Federal. O poder constituinte derivado reformador é aquele poder constituinte responsável por alterar a Constituição, né, através das emendas constitucionais, ok? E a grande questão é, será que, tal como a lei deve respeitar o direito adquirido, as emendas constitucionais, elas devem também respeitar o direito adquirido? Essa é a grande pergunta, né? E existe uma divergência doutrinária aqui. De acordo com o primeiro posicionamento doutrinário, só a lei em sentido formal, né, no caso lei ordinária, né, por exemplo, ela teria esse dever de respeitar o direito adquirido. E as emendas constitucionais, por elas terem um caráter de superioridade em relação à lei, elas não precisariam respeitar o direito adquirido. Esse é o primeiro posicionamento doutrinário. Já de acordo com uma segunda corrente doutrinária, não só o legislador ordinário, mas também o poder constituinte derivado deveria respeitar, sim, o direito adquirido através da edição de emendas constitucionais. Porque quando a Constituição diz, no artigo 5º, inciso 36, que a lei não deve prejudicar o direito adquirido, esse vocábulo lei diz respeito a todas aquelas normas previstas no artigo 59 da Constituição, todos aqueles atos normativos, né? E no artigo 59, inciso 1, há a previsão das emendas constitucionais. Logo, inclusive, as emendas constitucionais devem, sim, respeitar o direito adquirido.
E essa segunda corrente doutrinária afirma o seguinte também, afirma que, em razão da existência das cláusulas pétreas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, especificamente no inciso 4, né, também deveria, sim, o poder constituinte derivado respeitar o direito adquirido. Por quê? Porque nesse inciso 4 há a previsão de que as emendas constitucionais elas não podem ser editadas para abolir direitos e garantias individuais. Ora, se o artigo 5º, inciso 36, que prevê, né, a proteção do direito adquirido, se encontra enquadrada na nossa Constituição como um direito individual, o poder constituinte derivado, então, consequentemente, teria que respeitar também o direito adquirido por ser uma cláusula pétrea na hora da edição das emendas constitucionais. E o Supremo Tribunal Federal? Numa jurisprudência um pouco mais antiga, o Supremo entendia que tanto o poder constituinte originário como o poder constituinte derivado, eles não precisariam respeitar o direito adquirido. Mas, em julgados mais recentes, o STF tem reconhecido a necessidade também de as emendas constitucionais editadas pelo poder constituinte derivado terem que respeitar, sim, o direito adquirido. Okay? Vamos para outra pergunta enviada aqui por um internauta. Professora Lilian, de acordo com a doutrina brasileira, qual seria o núcleo essencial do direito adquirido? Essa ideia de núcleo essencial é uma ideia muito interessante, né, que é trazida por uma teoria chamada teoria absoluta e por outra teoria chamada teoria relativa, né, que tentam definir o que seria o núcleo essencial, esse conteúdo mínimo do direito fundamental. E, nesse caso, quando a doutrina brasileira ela entende ser possível uma delimitação teórica do conteúdo do direito adquirido no Brasil. Delimitação essa teórica, conceito esse teórico para resolver todos os problemas que envolvam o direito adquirido, entendemos que há a adoção, no caso, da teoria absoluta da definição do núcleo essencial dos direitos fundamentais, que prega justamente que todos os direitos fundamentais eles são passíveis de uma conceituação. E aqui no Brasil é possível verificar que não há uma uniformidade na conceituação, na definição do que seria o direito adquirido. Mas os doutrinadores brasileiros, a gente pode perceber que eles todos apresentam alguns elementos, né, uniformes para caracterizar o direito adquirido. E esses elementos todos se encontram previstos na definição apresentada pelo italiano Carlo Francesco Gaba, né, um italiano que trouxe uma definição do que seria o direito adquirido e que realmente é muito adotado pela doutrina. Então, podemos dizer que, para a doutrina brasileira, o núcleo essencial do direito adquirido corresponderia ao seguinte, né? O direito adquirido ele seria um direito subjetivo, consequência de um fato aquisitivo que ocorreu sob a vigência da lei anterior e que se incorporou ao patrimônio jurídico de seu titular, também sob a vigência da lei anterior. Então, esse seria o conteúdo essencial, o núcleo essencial do direito adquirido para a doutrina, e os doutrinadores, alguns entendem justamente que utilizando essa definição seria possível resolver qualquer problema que envolvesse o direito adquirido. Okay? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Assim, professora, qual a diferença entre expectativa de direito e direito adquirido? Essa é uma pergunta muito comum, né? Várias pessoas têm dúvida em relação a essa questão. Falamos agora que, dentre os elementos, né, definidores, os elementos caracterizadores do direito adquirido, seria justamente que o direito adquirido é a consequência de um fato aquisitivo. E o que seria isso? Então, as normas, elas sempre prevêem fatos que devem ocorrer para que seja caracterizado um determinado direito. Então, haverá direito adquirido toda vez que esse fato previsto na norma, ele se completar por inteiro na vigência da primeira lei, da lei anterior. E haverá expectativa de direito toda vez em que esse fato não se completar por inteiro. Ou seja, a norma, ela prevê um determinado fato que uma vez ocorrido esse fato, caracterizará um direito, e no caso, então, esse direito será considerado direito adquirido, mas se esse fato previsto na norma, ele por um acaso não ocorrer por inteiro, se ele estiver em processo de formação, não haverá direito adquirido, mas sim expectativa de direito. E qual seria a diferença em termos práticos? O direito adquirido, em razão da proteção constitucional conferida pelo artigo 5º, inciso 36, ele deve ser protegido diante da ação da lei nova. Mas já a expectativa de direito não precisa ser protegida, ou seja,
Se esse direito estiver em processo de formação e consistir numa mera expectativa, ele poderá sim ser atingido pela lei nova. Vamos para a próxima pergunta. Olá, professora. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito adquirido a ser nomeado? Também é uma pergunta muito frequente, né? De acordo com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, podemos afirmar o seguinte, que aquele candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, ele, em regra, teria expectativa de direito, né, de ser nomeado, ok? Isso se também não houver nenhum fator superior, etc. Mas, no caso, se o candidato ele tiver passado, se ele tiver sido aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, em regra, ele terá direito adquirido a ser nomeado se ultrapassado o prazo de validade do concurso, não tiver ocorrido essa nomeação e se também a administração pública não tiver invocado razões excepcionalíssimas para justificar essa ausência de nomeação, ok? E o Supremo Tribunal Federal também tem entendido que a expectativa de direito, ela se transforma em direito adquirido, nesse caso, do candidato a ser nomeado no concurso público, se a administração pública, apesar de não ter nomeado, ela tiver demonstrado a necessidade de nomeação de novos candidatos, de provimento, no caso, né, de novos cargos através de novos servidores. Isso ocorre, por exemplo, em situações em que, na verdade, a administração contrata, no caso, trabalhadores temporários, né, justamente para, no caso, não temporários, terceirizados, no caso, são contratados terceirizados impróprios para suprir essa carência. Nesse caso, então, entende-se que, na verdade, a administração demonstrou que havia uma necessidade de nomeação e a expectativa de direito do candidato se transforma em direito adquirido. Vamos para mais um intervalo? Olá, voltamos agora com mais perguntas enviadas pelos internautas. Uma internauta enviou a seguinte pergunta. Olá, professora Lilian. De acordo com o STF, há direito adquirido à continuidade do recebimento de gratificação extinta pelo regime remuneratório do subsídio pago em parcela única? Excelente questão, excelente pergunta. Essa questão do direito adquirido à continuidade do recebimento de uma gratificação diz respeito a uma relação entre o Estado e o servidor público, uma relação proveniente de um estatuto legal e, consequentemente, nesse caso, também uma relação que diz respeito ao regime jurídico remuneratório. E, de acordo com o STF, não se pode afirmar que um direito previsto num estatuto legal, né, proveniente de um regime jurídico, possa integrar o patrimônio jurídico do servidor. Então, consequentemente, para o STF, não existiria direito adquirido a regime jurídico. E, nesse caso, não existiria direito adquirido a regime jurídico remuneratório, ok? Então, se nessa situação se pergunta se existiria direito adquirido à continuidade do recebimento de gratificação extinta, bom, anteriormente, né, provavelmente sobre a vigência de uma legislação anterior, essa pessoa, esse servidor público, tinha direito a receber essa gratificação. Mas, posteriormente, houve uma revogação dessa legislação que previa essa gratificação e foi instituído o modelo do subsídio. Então, podemos perceber aqui que houve uma alteração do regime jurídico remuneratório. Mas, apesar dessa alteração, o Supremo entende o seguinte, que, no que tange a essa questão de remuneração, não existiria direito adquirido à continuidade do recebimento dessa gratificação, tendo em vista a jurisprudência já consolidada de inexistência de direito adquirido a regime jurídico, mas isso desde que não haja redução no valor global da remuneração desse servidor. Ou seja, se com a supressão dessa gratificação houver uma diminuição do valor global dessa remuneração, aí sim será possível invocar o direito adquirido. Mas, se não houver diminuição no valor, né, da remuneração global nominal desse servidor, se não houver essa diminuição, então não
existirá direito adquirido e aí prevalecerá essa jurisprudência a respeito da inexistência de direito adquirido a regime jurídico, ok? Bom, mais uma pergunta. Professora, por que se afirma que o direito adquirido é uma questão em aberto? Bom, como já foi dito aqui, o artigo 5º, inciso 36 da Constituição de 1988, prevê o seguinte: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada. Então, percebe-se aqui que, do texto constitucional, só será possível extrair-se que a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, mas o Constituinte originário ele não trouxe qualquer definição do que seria o direito adquirido. E agiu muito bem, porque o Constituinte ele não precisa trazer definição de institutos jurídicos, de direitos fundamentais, porque o próprio legislador, também a doutrina, é que tem esse papel, ok? E, posteriormente, indo para a legislação infraconstitucional, podemos perceber, no artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que há uma conceituação do direito adquirido. E direito adquirido, nesse caso, seria todo aquele direito que o seu titular possa vir a exercer. Mas essa definição também é uma definição insuficiente. Ela não é uma definição adequada para se resolver os problemas concernentes ao direito adquirido. Uma definição, digamos que tautológica, redundante e imprecisa. Então, partindo-se para o estudo do princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais para tentar identificar qual seria o núcleo essencial do direito adquirido, podemos perceber o seguinte, né, que, de acordo com a já dita aqui teoria absoluta, existiria uma conceituação doutrinária do que seria o direito adquirido e essa conceituação poderia ser utilizada em qualquer situação para a resolução dos problemas concernentes à matéria. Mas já no caso, utilizando a teoria relativa relacionada à definição do que seria um núcleo essencial de um direito fundamental, tem-se que, para verificar a existência ou não de um direito fundamental, e especificamente nesse caso, do direito adquirido no caso concreto, é necessário sempre se verificar as peculiaridades desse caso concreto, ou seja, não seria possível se resolver os problemas tão somente com uma definição doutrinária. Seria necessário ir para o caso concreto e realizar a ponderação de princípios para verificar qual seria, de fato, essa essência do direito fundamental e, no caso, a essência do direito adquirido. Então, no caso do direito adquirido, seria necessário fazer uma análise dos casos concretos e, no caso, da jurisprudência. Indo para a jurisprudência, verifica-se que os magistrados, eles não fazem o exercício de subsunção, ou seja, eles não utilizam um conceito legal de direito adquirido para ser aplicado no fato e, assim, se perceber a sua existência, violação ou não. Então, qual seria o procedimento utilizado? Verifica-se que o procedimento utilizado pelos magistrados e pelos aplicadores de direito em geral seria justamente o método tópico problemático. E o método tópico problemático seria aquele consistente na busca de premissas para a resolução de problemas. E, nesse caso, então, busca de premissas para a resolução do problema concernente ao direito adquirido. Ou seja, parte do problema inicialmente, né, da questão em concreto, para posteriormente se alcançarem argumentos a justificar a violação ou não do direito adquirido nesse caso. Ora, mas o procedimento tópico, que então seria o mais adequado para se alcançar, né, a essência do direito adquirido, ele é eminentemente aberto, porque é um procedimento que é relacionado a uma busca infinita de premissas. Ora, então podemos dizer o seguinte, que se a essência do direito adquirido ela deve ser alcançada na jurisprudência, utilizando-se, fazendo-se uma pesquisa dos casos concretos, se, no caso, o núcleo essencial do direito adquirido, então, deve ser definido de acordo com cada caso concreto e se é utilizado o procedimento tópico, pode-se concluir que a busca de premissas no caso do direito adquirido é infinita, porque sempre surgirão novas situações que demandarão a verificação da existência ou não do direito adquirido em razão da sucessão de leis no tempo. Porque essas leis são sempre variadas e vão variar, sim, sempre na análise de cada caso concreto. Então, se esse é o procedimento adequado para se alcançar o direito adquirido, pode-se afirmar que a questão fica em aberto, não sendo possível a utilização isolada de um conceito do conceito teórico e delimitado para se alcançar, né, a verificação de sua existência ou não no caso concreto. E, além disso, se o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo da jurisdição constitucional, verificamos que não adota critérios uniformes para a definição do que seja o direito adquirido,
podemos verificar também que a questão acaba ficando ainda em aberto, ok? Mais uma pergunta. Professora Lilian Almeida, quais critérios devem ser utilizados para a identificação da existência do direito adquirido no caso concreto? Posso identificar 4 critérios que poderiam justamente ser utilizados, ok? De acordo com o primeiro critério, deve-se verificar a existência do direito adquirido diante da sucessão de leis no tempo, ou seja, diante da lei anterior e da lei posterior, de maneira a verificar se esse direito foi incorporado ao patrimônio jurídico de seu titular e se o fato aquisitivo se deu por completo na legislação anterior, ok? Em segundo lugar, da análise da situação concreta, deve-se extrair algo de abstrato, ou seja, deve-se verificar se aquela situação ela equivale a alguma outra situação abstrata já anteriormente apreciada, para também que essa definição em abstrato ela possa orientar casos subsequentes. Em terceiro lugar, o núcleo essencial do direito adquirido ele deve ser determinado de acordo com caso a caso concreto, mas através da ponderação de princípios constitucionais, de bens jurídicos constitucionais de igual valor, porque sempre em que há alegação de violação ou não do direito adquirido, sempre haverá também um outro bem jurídico em eventual colisão e a partir dessa ponderação de princípios é que se extrai o núcleo essencial do direito adquirido. E o quarto critério seria o seguinte: esse núcleo essencial do direito adquirido ele deve corresponder à sua função social para que não haja uma relativização inconstitucional do seu conteúdo. Okay? Então, esses seriam os 4 critérios. Bom, chegamos ao final de mais um programa Saber Direito Responde. Se você tiver mais alguma dúvida, mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Mas não se esqueça de identificar o meu nome, professora Lilian Almeida, e também o curso Direito Adquirido. Se você quiser rever os programas da família Saber Direito, acesse www.tvjustiça.jus.br. Mas não se esqueça que, nesse caso, justiça sem cedilha. Um abraço e até mais!